Olá, pessoal, bom dia a todos. Como que se dava a interação dos homens com os deuses? Qual era a percepção, como é que os homens da antiguidade enxergavam, sim, da antiguidade? Porque hoje Deus já se tornou um espírito, né? Mas na antiguidade Deus não era espírito, não tinha essa ideia de espírito na antiguidade. Deus tinha forma, sim, forma. E essa forma passava pela construção mental de como era esse Deus, sim, porque os deuses é uma construção mental e essa interação que nós temos com os deuses é tudo fruto da nossa consciência, do nosso cérebro. Não tem como a gente ter uma percepção de Deus sem ser através do cérebro, não é com o pé nem com a mão, é com o cérebro. É assim que nós os distinguimos, é assim que nós os enxergamos. E na antiguidade os homens eles enxergavam os deuses como se enxerga um humano, porque é a partir dessa percepção que você tem de Deus. Existe a questão do antropomórfica, né, que às vezes está ligado a essa imagem de parte humana, parte animal, ou como também um objeto de culto, como uma árvore ou um outro elemento. Mas falemos de Yahvé. Yahvé tinha mão, sim, mão. Yahvé tinha mão. Nós podemos ver isso, o Velho Testamento é recheado, mas eu escolhi dois versículos aqui que fala, um em Números 11, 23, que diz: Por acaso se encurtou a mão ou o braço de Yahvé? Mão. O braço dele está curto, a sua mão está curta, o seu braço está curto. Yahvé tinha mão. Deuteronômio 2,15 diz que a mão de Yahvé, numa peleja, a mão de Yahvé estava contra eles. Mão. A mão do Deus Yahvé estava contra eles. Yahvé tinha olhos, sem olhos. Deuteronômio 11:12 fala: E os olhos de Yahvé estão fixos na terra. Os olhos de Yahvé estão fixos na terra. Olhos. Yahvé tinha olho. Salmo 11:4 diz: Yahvé está no seu santo templo, mas os seus olhos estão contemplando. Da ideia que ele está se inclinando, né? Ele se inclina também. Ele está contemplando a terra lá de cima. O curioso disso é que no século XX, depois da segunda metade do século XX, a gente tinha uma ideia de céu que era de dia essa redoma, né? Que é uma coisa meio curva, que a raquia, a gente, por conta da atmosfera, nós achamos que ela é azul. Mas quando fica de noite, ela se torna toda enegrecida e conseguimos enxergar as estrelas. Mas na antiguidade eles achavam que isso aqui estava protegido por uma redoma, né? Mas depois da segunda metade do século XX, que o homem conseguiu construir naves espaciais, ele entrou nela, foi subindo, 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 aí foi vencendo a atmosfera, foi vencendo, foi passando, foi passando, foi passando. Aí chega no espaço e viu que não tem mais nada que protegia. Então aquela ideia de que Deus estava no seu trono. Eu, quando era criança, minha mãe, um dia deu um trovão daqueles, minha mãe disse que era Deus arrastando a mesa para um jantar que ia ter. Eu, como criança, fiquei imaginando Deus um gigante, né, andando lá em cima. É aquela construção, se fala isso, a gente criança acreditava naquilo. Eu acreditei por muito tempo que tinha uma mesa gigante e Deus estava puxando naquele dia, por isso que o barulho do trovão. Então o foguete foi saindo, saiu da atmosfera e viu que lá em cima agora
como se imaginava, não tinha mais, então Deus não está mais ali, não acima logo dessa raquia ou dessa abóboda, né? Mas, segundo Salmo 11, 4, e que ele estava lá naquele templo ali em cima, só olhando para a terra, tipo inclinado, olhando para a terra. Da ideia é que o céu é bem ali, né? Então, veja, ele tinha mão, ele tinha olhos e boca. Boca. Mateus 4:4 é o clássico, porque diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Então, Deus tinha mão, Deus tinha olho, Deus tinha boca. Deus tinha pés também. Olha, a figura de Deus é muito parecida, de Yahvé, que é muito parecida com a humana. Tem olhos, tem mão, tem boca, né? Tem hálito, né? Porque ele sopra, lá no Gênesis diz que ele sopra, tem hálito. Ele tem pés. Salmo 60:12 diz: ele pisará os nossos inimigos. E Yahvé vai pisar. Pisa com o quê? Com os pés. Apocalipse diz: ele mesmo pisará o lagar da ira do Todo-Poderoso. Ele pisará. Amós 4:13 diz: ele pisará os altos da terra. Então, a construção desse ser antropomórfico passa pela nossa visão, ou a visão como nós tínhamos dos deuses. Se você vai para a mitologia babilônica, você vai enxergar deuses com figuras de animais e parte humana. Se você vai para a mitologia hindu, você vai ver deuses de toda espécie. Elefante, macaco, jacaré e por aí vai. Tá o zoológico todo, porque era a construção como eles enxergavam os deuses. Se você vai para a mitologia grega, então, né, Zeus se adquiria várias formas, porque Zeus era um deus muito tarado, né? Ele não podia ver uma mulher que ele queria pegar essa mulher. Por isso que ele teve tantos filhos semideuses, né? Porque ele via uma mulher, uma humana bonita, ele via uma humana bonita e queria ter relação com ela. É parecido com a história de Gênesis, que os Benai Elohim, que muitos acreditam que eram os Néfilins, os anjos que tiveram relações sexuais com as filhas dos homens. Então aí nós complicamos tudo, porque Enoque também acreditava, o livro de Enoque fala sobre isso. Então, os deuses, ou os anjos, os Benai Elohim, que são os filhos do Elohim, se é filho do Elohim, tem as características do pai. Se os filhos tinham relações sexuais, é possível que os pais iam ter relações sexuais. Então eles tinham todos os atributos humanos, eles pensavam, eles falavam, eles agiam. Você vai ver um caso, só não pode mexer com sexo, porque sexo é um tabu. Sexo é uma coisa que eu não entendo, a igreja tem um problema sério com sexo. Pênis e vagina é um negócio assim assustadoramente absurdo para cristão. Eu não sei o que é isso. É uma tara, é uma loucura com isso. Mas os deuses faziam sexo. Enoque deixa claro isso. É lógico que isso é uma mitologia, né? Mas a construção é de que eles faziam. Zeus, por exemplo, tinha muitos filhos. Ele tinha muita relação sexual. Aí quando nós chegamos no caso emblemático de que Maria, o que estava no ventre de Maria era gerado, era semente do Espírito, aí não pode falar que a palavra semente deriva de sêmen, porque aí fica um absurdo. Ah, mas o Espírito Santo teve relações sexuais com Maria. Você já viu alguém engravidar? Uma mulher engravidar se o óvulo não for fecundado por espermatozoide? Ah, mas foi um milagre. Tá,
Foi um milagre como? Alguma coisa foi fecundada no óvulo da Maria. O que que foi? Semente do Espírito Santo. É lógico que isso é uma mitologia. Mas tinha que ser para legitimar o divino, né? O sobre-humano. Era assim na mitologia grega, quando os Zeus tinham relações com as humanas. Mas falar isso chega a ser um tabu, principalmente porque Maria é tida como aquela mulher, é o exemplo da mulher santa, submissa e que se não se levanta contra o homem. É uma construção muito adequada para colocar a mulher na cabeça dela, para só bater na cabeça dela como um ser subserviente. Pois bem, os deuses tinham todas essas qualidades e características. Não está escrito lá no Novo Testamento que depois que Jesus morre, ele ressuscita e ele chega lá no meio dos discípulos e tá lá os discípulos, não, não é ele, não, não é ele, não é ele, não, não é ele, não, tá, eu vou provar que sou eu, me dá um pedaço de pão. Ele pegou um pedaço de pão e comeu. Ué, mas ele já não tinha um outro corpo. Se ele comeu, ele tinha boca, tinha dentes, mastigava. Se mastigou, entrou pelo trato digestivo, passou pela laringe, pelo esôfago, foi descendo, foi para o trato intestinal, o intestino grosso. Não evapora, não é mágico, gente. Passa pelo trato intestinal, aí, mas o texto não fala que Jesus fez cocô, né? Mas se comeu, vai para onde, gente? É só pensar. Mas aí a religião não deixa você pensar, porque senão chega a ser uma heresia achar que Jesus. E não foi só essa vez. Certa vez Jesus está lá na beira da praia. E aí os Pedro está lá pescando. E quando Jesus aparece, eles aparecem, tem lá um peixe. E eles comem. Vocês estão assustados? Vai ver o exemplo de Abraão, quando recebe lá o anjo do Senhor, que era tido como se fosse o próprio, né? A representação do próprio Yahvé. Abraão assa um pão, assa, põe comida, eles comem, os deuses comiam.